E o Todo Dia Sobral já está na área, minha gente. É o seguinte, hoje eu trouxe para vocês, além do meu bom dia, né? Eu também trouxe alguns assuntos que, olhem só, você que está em casa, para você que tem criança, adolescente, ou então para você que tem aquela vida sexualmente, né, ativa, aquela vida que realmente gosta de todo final de semana estar aprontando. Pois bem, você também está preocupado com a questão das doenças? Me diga aí, como é que está a sua rotina para realmente ir no médico, no infectologista, saber como é que está a sua saúde? Será que está tudo certinho mesmo? Será que você anda se preocupando? Pois é, minha gente. Então, antes de falarmos sobre isso, eu estou aqui com o infectologista José Nivon, que é um grande amigo também, que vai nos tirar muitas dúvidas. Eu vou logo dar o meu bom dia, não só para você que está no seu trabalho, não só para você que está aí em casa, né, aproveitando. Como é que será que está o André hoje, hein? Bom dia, André. Como é que você está hoje? Bom dia. Bem, graças a Deus. Acordou bem? Um pouco cansado, né? Mas estamos aí, na atividade. Sempre cansado, mas graças a Deus é um cansaço de trabalhar bastante, Trabalho, né? Dias de luta, dias de glória. Essa glória ainda tá chegando, né? Ô, glória demorada para chegar, meu Deus do céu. Mas é isso, a gente tem que viver pensando no melhor, né? Tomara que chegue no dia 31, né, de dezembro. Simbora, logo mais. É mesmo, né, André? Daqui a pouco já é Réveillon. Como é que pode? O bolão, tu falando do Ah, bolão, tu sempre joga? Joga. Tu se reúne em média com quantos? Não, eu jogo sim só mesmo, por conta própria. Não faço bolão com... E esses números tu acha, vem de onde, assim? Acho que vai na doida, né? Vai na doida, né? É. Ô Luiz, bom dia, Luiz. Vamos dar uma acertada de uma vez. Como é que tu tá, Luiz? Perfeito. Acordou bem hoje? Ótimo. Essa questão aí do bolão no final do ano, tu também gosta de apostar? Vamos fazer, né? Vamos fazer. A gente né? bora fazer um do todo dia? Vamos. Imagina a gente ficando... Meu Deus do céu, Jesus. Acabou. Amigo, vou nem falar isso, porque enquanto a gente não pode falar nada, vamos ficar na nossa, não é verdade? Mas é o seguinte, vamos embora então no 3, 2, 1? Bora lá? 3, 2, 1. Olha só, minha gente, eu estou aqui com José Nivon. Seu José, muito obrigado. Prazer e obrigado pelo convite. Eu vou tentar não colocar senhor, porque assim, a gente já tem uma afinidade muito grande para poder falar, inclusive, sobre esse tema, mas eu acho que é pelo costume de falar senhor, senhor. Mas, José, é o seguinte, eu tenho aqui algumas notas da internet, né, Ministério da Saúde, que fala sobre essa questão das ISTs, né, das infecções sexualmente transmissíveis. E, Luiz, bota aí pra gente aqui a primeira no telão, porque é o seguinte... A OMS, organismos internacionais, relataram que as infecções sexualmente transmissíveis voltaram a crescer em diversas regiões e que, em 2022, novas infecções por sífilis entre adultos de 15 a 49 anos aumentaram. O problema segue em alta em várias áreas do mundo. Eu quero começar o que nós já estávamos falando antes, que assim, adultos de 15 a 49 anos, ou seja, na minha concepção, 15 anos ainda é um adolescente ali, ainda é um jovem, mas eles já entram aí nessas estatísticas. Exatamente. Então, idealmente, deveria-se ter toda uma questão de um planejamento, de políticas públicas que pudessem focar em estratégias de prevenção e promoção da saúde para essa faixa etária também de adolescentes após os 14 anos de idade, né? Porque a gente sabe que isso acontece realmente, a vida sexual deles, o desejo e tudo, a partir dessa idade. Então, quanto mais cedo conhecer as formas de prevenção, né, e pôr em prática isso, vai ser de suma importância para a redução dessas doenças ou dessas infecções que acontecem mundialmente. Até porque é o seguinte, essas informações, elas não chegam até o adolescente, não estão chegando, essa educação. Mas o lado, né, ativo, sexual, já está chegando de alguma forma, até porque eles já estão aí dentro dessas estatísticas, o que é muito preocupante, porque assim, enquanto existem pessoas, educadores, responsáveis, que têm aí realmente esse tabu de não vou falar de sexo com meu filho, não vou falar sobre o que é que eles podem fazer ali na cama. Os jovens, eles já estão na prática, eles já estão fazendo, e aí, sem o devido cuidado. E aí pegam uma doença que por muitas vezes, né, José, a gente sabe que eles nem vão
ao hospital, eles não sabem nem o que está acontecendo de fato e aquela infecção dentro do corpo realmente se desenvolvendo. Exatamente. Existem várias formas de contágio, né? E também de apresentação das infecções sexualmente transmissíveis. Existem as doenças ulcerativas, como por exemplo sífilis, o herpes simples também, né? E as doenças que são causadas por bactéria, que por sua vez causam corrimento genital. Então existe tanto as doenças que propiciam também, devido à multiplicidade de parceiro, o contágio para outras infecções, particularmente do HIV, inclusive. Então, quanto mais exposição e fontes de contágio, maior a vulnerabilidade para a pessoa adoecer e pegar essas infecções, né? Que pode ser clamídia, gonorreia, a sífilis, o HIV, inclusive. Então, existem formas de você prevenir, sempre de modo combinado, nunca uma prevenção isoladamente, como por exemplo o preservativo, vai prevenir 100%. Bem como existem medicamentos que são distribuídos em unidades especializadas que fazem essa prevenção e promoção da saúde, né, das infecções sexualmente transmissíveis, que é a PrEP, né, uma profilaxia pré-exposição. Então, as pessoas que têm multiplicidade de parceiros, a questão da relação sexual entre homens, ou várias formas de você entrar em contatos diferentes, né? Se você fizer a prevenção diariamente, né? Porque realmente requer que esse nível da medicação, né, permaneça no organismo. Então, você tem que tomar diariamente a medicação para realmente ter uma eficácia de 95% ou mais, podendo chegar até 99%. Que é algo simples, de prevenção, né? Na verdade, se a pessoa ela sabe sair de casa para poder fazer o serviço meio que diariamente, ou então dia sim, dia não, porque a gente sabe que existem pessoas que a oportunidade que tem está lá, não é verdade? Então, por que não tomar também um medicamento que possa fazer com que a saúde dela esteja em dia? E aí, Luiz, nós temos aqui mais uma outra nota, preocupante, inclusive. No Brasil, boletins oficiais mostram um aumento persistente de sífilis, né, adquirida em gestantes e congênita, com dados detalhados no Boletim Epidemiológico de Sífilis de 2024 do Ministério da Saúde. Há regiões e estados com taxas de detecção muito elevadas. Aí, assim, essa questão... esse foco aqui, no caso, em pessoas em gestantes. Por quê? Isso. Toda gestante, ela faz os exames, né? Pelo menos uns 3 exames de sífilis durante a gestação, no primeiro, segundo e terceiro trimestre da gravidez. E uma vez detectada, né? Através dos testes rápidos, ela também vai fazer um teste no sangue, né? Para fazer uma análise quantitativa da titulação. Então, a partir do momento que é detectado, ela já começa a fazer um tratamento, que a droga que a gente usa é a penicilina benzatina, benzetacil, tá? Quando ela chega na maternidade, na hora do parto, a gente também faz o teste rápido de HIV, sífilis e hepatites. E se der positivo, né? Na gestante, a gente repete o teste dela também e também do recém-nascido. Logo após 12 horas de vida, a gente já vai ver se tem alguma fonte, né, ou algum risco de infecção e tratar precocemente esse bebê, porque várias complicações surgem com esse bebê, desde lesões cerebrais, oculares, auditivas, podendo causar surdez, lesões ósseas, enfim, há uma infinidade de comorbidades que podem comprometer esse bebê, inclusive causando uma infecção generalizada, que é a sepse neonatal. Uma vez esse recém-nascido estando infectado, ele tem que permanecer em tratamento intra-hospitalar, pelo menos durante 10 dias, também fazendo uso de uma penicilina cristalina, que é um tipo de benzetacil, da mesma família, digamos assim.
Entendi. Luiz, nós temos mais uma outra nota que fala o seguinte. Nos Estados Unidos, os relatórios de vigilância mostraram que o total de STs permanece muito alto, né? Houve sinais de variação ano a ano, mas a carga geral continua significativa e a sífilis congênita tem sido uma grande preocupação. Eu vou perguntar mais na frente para o senhor o que é sífilis ao pé da letra, porque muitas pessoas já escutaram falar, mas de fato não sabem o que é. Mas assim, o que é a sífilis? Certo. A sífilis é uma doença bacteriana, né? Sexualmente transmissível e é causada por uma bactéria chamada Treponema pallidum. Geralmente, a infecção maior se dá em contato com aquela lesão ainda que está ulcerada. Ali está ricamente povoada, digamos assim, de bactéria. Então, o contato ali, existe um grande risco de transmissibilidade. Mas também no ato sexual em si, a pessoa pode transmitir para outra pessoa, porque a sífilis ela é classificada em primária, quando existe só a ulceração, em secundária, que passa por um estágio que vai até 1 ano de evolução, que pode aparecer inclusive aquelas manchas cutâneas ou vermelhidão na pele, pode ter queda de cabelo, alopecia, queda de cílios, sobrancelha, por exemplo. E a sífilis terciária, ela acontece mais tardiamente, geralmente após o primeiro ano desse contágio. Tá entendendo? Então, essa infecção, ela pode causar também nas pessoas adultas lesões cardíacas, aneurisma de aorta, pode causar demência quando ela é descoberta muito tarde, que às vezes a sífilis terciária pode demorar de 3 a 12 anos para a pessoa fazer o teste e descobrir realmente que tem. Então, quando não feita oportunamente essa prevenção, as complicações são mais, digamos assim, irreversíveis. As ISTs, às vezes, aí você me corrige, elas são silenciosas. Pronto, exatamente. Né? Porque aí o que é que acontece? Essa questão da prevenção, aí é onde a gente entra de novo na questão dos adolescentes que não se preocupam com isso. Porque aí o que é que acontece? Às vezes a infecção ela já está dentro do corpo e ela já está agindo, sendo que de uma forma muito silenciosa, e aí quando realmente ela papoca, ela estoura, vamos colocar assim, já é de uma forma realmente que já não, meio que não tem, não é que seja irreversível, mas já está realmente em um estado bem avançado. E se dá particularmente em relação a síndrome da imunodeficiência adquirida, o HIV, né? Quando a imunidade da pessoa já está muito ruim, muito debilitada, com a taxa de CD4, que são, digamos assim, os nossos anticorpos protetores, né? Então, se a taxa de CD4 está muito baixa e a carga viral muito elevada, há um risco maior de você ter um controle dessa infecção. E aí você não teria não seria somente uma pessoa que convive com o vírus HIV, mas poderia estar com AIDS, né? Com a doença já em si instalada. Então, diante desse contexto, é de suma importância você fazer seriadamente o exame para detecção precoce e assim que descoberto, já existe a indicação de iniciar o tratamento, porque antigamente as pessoas só tomavam a medicação quando já estava doente. Então, depois a questão da saúde pública mesmo, efetivamente viu que não era a medida correta, e a partir do momento que o vírus é detectado, por mais que a pessoa esteja em boas condições de saúde, ela já é indicada, recebe a terapêutica e começar todo o tratamento continuamente, sem parar. Com isso, ela vai melhorar o status imunológico, vai recuperar toda a sua integridade física, anatômica, questão da imunidade, do peso, da recuperação das células do organismo que foram lesadas. Então, é bem importante que esse tratamento seja iniciado logo que antes, descoberto, né? O quanto antes. E que essa descoberta ela possa ser feita porque, graças a Deus,
Eu acho que, ô Luiz, eu acho que a próxima nota, inclusive, ela fala sobre a questão do HIV, porque assim, o que é que eu entendo até, José Nivon, a respeito do HIV, aí o senhor me corrija. O HIV, ele é o vírus, não é isso? E a AIDS é como se você não cuidou ali do vírus, ele ficou ali, você não conseguiu realmente detectar, ter aquele diagnóstico, você não foi atrás, aí ele foi se transformando, aí quando ele vai para a AIDS é porque o negócio já piora, é mais ou menos isso, né? Correto. A AIDS já seria a doença instalada, porque já vem as doenças oportunistas, né? Geralmente é pneumonia, infecções fúngicas, lesões, às vezes, no sistema nervoso central, no cérebro, que já se torna realmente um grande transtorno, né, para a pessoa. Em 2023, houve um aumento de 4,5% nos novos casos de HIV em relação a 2022. Número absoluto, cerca de 46.495 novos casos de HIV em 2023. Ou seja, nós estamos falando aqui de dados de 2023, não sei se foi porque a minha pesquisa eu não consegui chegar lá, mas em 2025 até então eu estou vendo muitos casos, mas assim, dados batido o martelo ainda não temos. Mas em 2023 nós tivemos aí 46.495 novos casos. De lá para cá, esses números eles não diminuíram, eles aumentaram. É preocupante, porque isso mostra que a nossa sociedade está ficando uma sociedade doente, não no sentido do vírus em si, mas realmente de não tomar cuidado com a sua própria vida e com a vida do outro. Porque quando você sai de casa sem ter aquela noção de como o seu corpo está, automaticamente você também não está se preocupando como está o corpo do outro, né? Exatamente. Então, é muito importante, sempre assim que você for fazer algum tipo de relação sexual, usar preservativos combinados. Digamos, a camisinha que realmente nunca teve uma boa aderência, né? Uhum. E para as pessoas que têm essa multiplicidade de parceiro, que sempre estão em busca de aventura, procurar as unidades de saúde especializada e começar a fazer uso da PrEP seria uma boa indicação. Você acha que as pessoas elas ainda continuam com vergonha de falar que já perderam a virgindade, ainda continuam com aquela vergonha de falar, minha gente, eu estou fazendo um amorzinho gostoso, sinto. Acha que esse é um dos principais pontos que fazem com que as pessoas não procurem uma ajuda, não procurem realmente uma prevenção? Eu acho que sim, que faz parte. As pessoas ainda têm... A população sempre teve, no mundo inteiro, né, a questão dos tabus e dos preconceitos e tudo. E eu acho que não falar sobre o assunto gera mais problemas né, com relação a essa parte da prevenção, que a pessoa realmente fica envergonhada, encabulada, não quer né, se expor, acha que vai ser ruim para ela. Então eu concordo. Porque eu acho que a questão não é nem se expor para outras pessoas, a questão é você ter que ir ao médico para poder se expor para ele. Porque exatamente. O médico, nós não estamos falando aqui que você precisa ir no seu Instagram e falar para todo mundo, gente, tô fazendo amor, tô aqui, hoje eu fiz isso. Não precisa disso, mas você precisa se cuidar. E os jovens, porque hoje em dia todo mundo é muito bonitinho, né, seu José Nivon? Todo mundo hoje em dia vai para academia e treina e tem um rosto bacana. Esses jovens de hoje em dia estão cada vez mais adeptos de uma vida fitness, né? Mas aí tem uma alimentação saudável, tem uma rotina de realmente para academia, são fotos muito bonitas, mas na hora de se cuidar realmente nessa questão sexual, eles meio que deixam de lado, porque primeiro é o prazer. Conseguiram ter o prazer? Ótimo, vamos passar para a próxima. Passa para a próxima. E nessa de passar para a próxima aí tem algo também passando que não é muito legal. Certo, então assim, eu acho que nesse foco agora, seria importante que houvesse uma política voltada, né, a questão da educação em saúde, tanto nas escolas, nos hospitais, na mídia de modo geral, né, orientando melhor essa população para que realmente haja uma redução, porque é sabido que aproximadamente 375 mil novos casos de infecção sexualmente transmissíveis acontecem todos os anos. Uhum. E eu vi que entre 2000
2006, mais ou menos, em um ano aproximadamente, 1 milhão de casos de infecção sexualmente transmissíveis acontece no mundo, tá entendendo? Certo. De 2022, digamos, para 2023, porque essa estatística eles não demoram a lançar realmente, né, e mostrar as evidências, mas assim, acontece números assustadores e são milhares de casos todos os anos. Então, Imagino. se você realmente pegou uma gonorreia, uma clamídia, tricomoníase e outras coisas, o risco maior, você pode triplicar a chance de pegar o vírus HIV. Isso significa dizer que também você está tendo uma exposição muito maior, né? O HIV, de novo eu falo que se eu estiver errado, você me corrija, mas até então nessa árvore aí, assim, o HIV é o que está lá na ponta porque é justamente a infecção, a doença que não tem cura. É uma doença ou é uma infecção? É uma infecção que pode pode virar doença, né? uma doença. Porque as outras, Sem cura. elas possuem aí um nível, assim, porque se você não tomar cuidado, como o senhor falou, até uma demência, então, tipo assim, algo que pode lhe prejudicar muito mesmo, mas assim, o HIV até então é o que não tem cura até hoje, né? Existem Isso. muitas aí, estão tentando, vai e volta a sair uma notícia de uma injeção que conseguiu, porque existem casos, né, de pessoas, não aqui no Brasil, que conseguiram reverter o seu caso, mas é uma pessoa, ainda está nesse estudo. São números isolados, exatamente. Então, assim, para quem realmente tem um interesse de fazer uso da PrEP, as chances de evitar o HIV vai até 99% de eficácia, tá entendendo? Não existe ninguém que esteja tomando a PrEP que tenha contraído o vírus, né? Não existe esses dados assim. Não existe nenhum número estatístico dizendo isso, né? Mas, assim, sempre porque as outras DSTs Sim. ou outras infecções sexualmente transmissíveis têm aumentado em número, porque as pessoas acham que a partir do momento que está usando a PrEP, né, você não vai contrair o vírus HIV, que seria a infecção, digamos, que não tem a cura, né? Porém, as outras infecções que são tratáveis, elas ficam assim banalizadas nesse contexto, né? E as pessoas podem até pensar, não, se eu contrair uma sífilis ou uma gonorreia, vai ter o tratamento e tudo, toma a medicação e vai ficar bom, mas existe, mesmo assim, sabia, o risco de você pegar uma infecção que ela seja resistente aos antibióticos. Sim. Existe o chamado supergonococo, assim como tem pessoas que precisam passar por uma série de tratamento para a sífilis, porque às vezes só aquelas primeiras etapas não foram realmente efetivas no tratamento. Normalmente a gente, assim, prescreve 3 semanas seguidas de penicilina benzatina, 1.200.000 em cada glúteo, digamos assim, né? Ou seja, 2.400.000 na primeira, segunda e terceira semana e fica testando o indivíduo, a pessoa, de 3 em 3 meses até mais ou menos 1 ano e meio, né? Quem tem sífilis, ou quem já teve, no caso, quem já teve sífilis, tipo, fica ali aquela cicatriz, né? Tipo, para você, tipo assim, você teve sífilis, aí você pode fazer um teste daqui a 1 ano, mais ou menos isso, ou até mais, que vai ainda constatar lá, é como se você tivesse, mas assim, você está tratado, fica ali a cicatriz. Exatamente, é a chamada cicatriz sorológica. Mas, exatamente, que ela fica como, digamos, uma tatuagem nas suas células do sangue. E sempre que você fizer esse exame, ele poderá ser positivo. Quando a titulação é baixinha, tipo assim, 1 para 2, 4, ou até 1 para 8, a gente sabe que é só uma cicatriz. Quando esse número aumenta, vai além disso, aí a gente pensa que pode ter sido uma reinfecção, e aí faz um retratamento dessa pessoa. Entendi. Ô José Nilvon, o senhor é infectologista, né? Como é que
o senhor está vendo hoje em dia? Nós estamos aqui com dados, mas assim, vamos humanizar mais aqui ainda o nosso bate-papo. Como é que está a situação hoje em dia do que o senhor recebe lá no seu consultório? Realmente nós estamos mostrando aqui a questão de muitos jovens, né? Tipo assim, a realidade mesmo assim do que o senhor vê lá dentro do hospital, do que o senhor recebe é essa. Exatamente. Hoje em dia eu estou trabalhando muito com a questão da saúde materno-fetal, porque eu também trabalho em maternidade, faço acompanhamento em sala de parto e tenho visto muito crescimento da questão da sífilis nas mulheres gestantes e a sífilis congênita. Então é muito A sífilis frequente. congênita é o que mesmo? É uma doença causada pelo treponema pallidum, né, que contaminou ali o casal, a mulher, e aí ela vai transmitir da mãe para o bebê ainda intrauterinamente, e quando esse bebê nasce, ele pode estar infectado e precisar fazer um tratamento também. E normalmente, não é que seja regra, mas normalmente, em quase todos os casos, essa infecção ela vem normalmente do homem, né? Não existe assim bem uma, digamos assim, uma afirmativa em relação a isso, não. O que a gente sabe é que muitas infecções são assintomáticas, certo? E a mulher, particularmente, ela evidencia menos sintomas do que o homem. Porque o homem, logo por ter assim, a genitália, digamos, exposta, pode mostrar ali uma ferida, um corrimento, alguma coisa, fica muito mais fácil de detecção precoce. Diferentemente da mulher, né? Por ter um órgão genital internalizado, a vagina, digamos, então fica... Pode passar despercebido se você passa não tiver despercebido, aquele olhar exatamente. clínico, né? Exato. Aí, às vezes, elas demoram a mais procurar assistência médica por conta da própria condição clínica dela, que não é tão evidenciada. Entendi. E aí, mas assim, eu vi em alguns dados que realmente as ISTs, elas crescem muito dentro da questão entre os homens. Homens casados, homens solteiros, eu acho que é porque a testosterona realmente, né, a mais aflorada, assim, e a questão sexual entre os homens é algo que está mais presente do que está presente na mulher, o que não é desculpa, até porque se cuidar não tem gênero, não é verdade? Exatamente. Então, assim, vale para todos, né? A questão da prevenção, ela não tem desculpas, tem que todos buscarem essa assistência, esse cuidado, o autocuidado, né? Imagino. Olha só, Luiz, nós temos aí a matéria de uma cadeirante que ela é torcedora, se eu não me engano, do Fortaleza. É do Fortaleza, Luiz, que ela é torcedora. E aí a gente vai mostrar para vocês, essa matéria é do Futebolês, que é no CDU aqui pro Todo Dia, para mostrar como é, no caso, para uma torcedora que é cadeirante, né? Como é a ida dela até o estádio para torcer também pelo Leão. Roda aí, daqui a pouco a gente está de volta. Esse é o elevador que dá acesso ao setor Bossa Nova. Talvez você nunca tenha usado ele, mas ele é muito importante para vários torcedores que vêm acompanhar o seu time do coração aqui na Arena Castelão. A Mariana é um exemplo disso. Ela, torcedora do Fortaleza, viralizou essa semana com esse vídeo aí. A Mariana sofreu um acidente quando tinha 24 anos e acabou perdendo o movimento das pernas. Desde então, utiliza a cadeira de rodas para se locomover, mas isso não impediu ela de nada, inclusive de ir ao Castelão apoiar o Fortaleza, seu time do coração. E a dedicação dela inspirou o clube a preparar uma homenagem para ela, que mesmo com limitações físicas, não deixa de ir ao estádio e apoiar o time, até na fase ruim. Esse é o local que a Mariana acompanha os jogos do Fortaleza, independente da fase. E esse também foi o local escolhido para o clube homenagear a torcedora que inspirou muitos outros. Foi maravilhoso. Olá, Mariana. Tudo bem? Breno, tudo bom? Em nome de todos que fazem o dia a dia do Fortaleza, estou passando aqui para te parabenizar e agradecer por todo o empenho e carinho com o nosso time. Você é um exemplo para todos nós
Surpresa feita, agora sim é hora de conversar com essa torcedora fiel. Eu fico muito feliz, né, em torcer pelo Fortaleza, eu torço desde pequena, então tive essa influência do meu pai, jamais vou deixar de torcer, independente da situação. Então a gente está aqui sempre, estou aqui todos os jogos, sempre que eu posso, não há limitação que me segure. Um exemplo de amor e lealdade ao clube. E quem registrou a cena também se emocionou. O Pedinho do Lion foi que viu a Mari chegando no Castelão e decidiu gravar. Me chamou a atenção foi o momento que a gente estava vivendo, né? E ainda está vivendo, um momento difícil, né? E eu vi, através desse vídeo, uma motivação para a gente, torcedor, né? Eu, como torcedor, quando eu vi, né, a Mari, né, chegar ali sozinha, né, numa cadeira de rodas, eu sei que uma pessoa na cadeira de rodas ela tem muita dificuldade, né, para se locomover. E agora, né, sabendo que ela veio só, aí motiva muita gente, né? E eu quis passar para toda a nossa torcida, não só para eles, mas como também para todos os deficientes, que independente de qualquer situação, a gente tem que apoiar o nosso clube. E ninguém achava que o vídeo ia repercutir tanto. Eu nunca imaginei isso, né? Inclusive, até quando eu vi o vídeo, né, eu não pensei que ia ter essa repercussão toda, né? Eu comentei, fiz comentários lá, perguntaram meu @, mas eu achei que ia ficar por isso mesmo, né? Mas eu tive uma surpresa maravilhosa, estou aqui também para incentivar outras pessoas e foi um bom viralizou e foi bom, né, para todo mundo. Eu não esperava essa repercussão toda, né? Mas eu imaginaria que isso ia motivar muita gente, né? Mas não esperava que fosse virar algo tão surreal e estou muito feliz por ela, né? Eu estou muito alegre mesmo em ver ela conhecendo o Breno Lopes, é um sonho, né? Para qualquer torcedor, né? O Breno Lopes fez questão de presentear a Mari pelo que ela representa para o clube e para o time. Uma história muito bonita, né? Assim, quando eu fiquei sabendo, vi o vídeo dela vindo pro jogo aqui, isso comoveu muito, né? E hoje a gente está fazendo uma surpresa para ela aí, agradecendo pelo apoio. Torcedores como esse, com certeza, nos dá algo a mais para a gente poder lutar pelo nosso objetivo, né? Que nesse momento é permanecer na Série A. Então, parabenizar ela, agradecer e com certeza eu vou levar para os jogadores também a história de vida dela, tudo que ela faz para acompanhar o nosso jogo. Então, isso nos motiva a cada dia a treinar, melhorar para que no final a gente consiga o nosso objetivo. Eu fiquei muito feliz, né? Fiquei surpresa, foi uma surpresa maravilhosa, né? Não pensava, não imaginava que fosse assim. E é muito importante. Eu espero que eu inspire, né, todo mundo, jogadores e toda a torcida, né, que vejam que dá certo, que é para acreditar. E é para vir para o estádio, a gente vai acreditar até o fim. Nosso gerente de comunicação, Vinícius, teve uma ideia genial de fazer uma entrevista com a Mariana e não só de entrevistá-la, mas de fazer uma surpresa, de trazer o Breno Lopes, que foi o autor do último gol da nossa vitória contra o Flamengo, para presentear ela como uma homenagem ao fato dela ter acreditado, por ter vindo todos esses jogos sozinha e estar com a gente em todos esses momentos importantes. E a gente tem um prazer enorme de contar a história dela, de homenagear ela e de usar ela como exemplo. Inspiração. Isso que a Mari quer ser e de fato é. Afinal, superou diversas dificuldades e limitações, não desistiu, se reinventou e seguiu firme. A vida continua, né? E não é uma limitação que vai fazer a gente parar. Então, a vida continua e é isso. Vamos lutar sempre, vamos viver, né? E aproveitar a vida, que é isso que é importante. E aproveitar a vida e as oportunidades, né? Então, assim, é uma oportunidade que a gente tem todos os dias de fazer o nosso melhor. E eu tô aqui. Que exemplo você é, Mari! E deixa uma lição para todos. Símbolo de força e de superação. Tudo o que o Fortaleza precisa nesse momento. A gente é torcedor do Fortaleza, independente da fase.
independente de onde ele esteja. Então, a gente tem que acreditar até o fim, né? Nós vamos estar aqui, eu e todos os torcedores estaremos aqui lotando o Castelão em todos os jogos e vamos acreditar. O Fortaleza vai permanecer na Série A. Sensacional, não é verdade? A gente olha realmente que a gente fala que futebol é só um esporte, mas a gente sabe que vai além, não é isso, André? E olha, voltando aqui para o nosso assunto, José Nilvan, é o seguinte, quando a gente fala sobre ISTs, a gente também pode estar falando paralelamente a questão dos testes rápidos que a gente consegue encontrar de fácil acesso nos postos de saúde. Então, para você que está nos assistindo agora e acha que, nossa, como é que eu vou fazer para descobrir se eu tenho alguma coisa? Vai no posto de saúde, pede para fazer um exame em coisa ali de, não é nem 5 minutos, né? Depois que você fura ali seu dedo rapidinho, você já consegue ter ali aquela resposta. Ou seja, nós temos aí, hoje em dia, realmente testes para a gente poder se precaver e ter noção de como é que está a nossa saúde. Exatamente. Então, essa possibilidade, né, dos testes rápidos estarem distribuídos basicamente em toda a rede de assistência à saúde, na rede primária, né, nos postos de saúde, isso facilita muito o acesso, que é importante a gente falar, né, dessas políticas públicas de acesso e acessibilidade das pessoas até o médico, até a unidade de saúde, né? E, infelizmente, algumas regiões ainda do país não têm a mesma equidade, a mesma assistência proporcionalmente para todas as pessoas. Mas, se você tem essa possibilidade e tem um certo medo, assim, receio de que possa estar contaminado, então não custa nada você tirar um tempinho da sua vida, ir até uma unidade de saúde, fazer o teste, se certificar que realmente a sua saúde está em dia, que não tem nenhum problema. Então, prevenir é sempre a melhor opção, né? E lembrando que quando você se previne, você não se previne sozinho. Quando você cuida de si, você cuida do outro também. E aí a questão, por exemplo, o HIV ele é o grande bicho de 7 cabeças, eu acho que para todo mundo, né? Quando Sim. A pessoa consegue ali ter o diagnóstico, mas também, hoje em dia, graças a Deus, as coisas já mudaram bastante, então existem muitas pessoas que convivem com o HIV sem nenhum problema, têm uma vida, se casam, têm filhos, tudo certinho, dentro da normalidade, porque o importante é porque tem a questão do detectável e do indetectável, não é isso? Então, para quem não sabe, explica pra gente qual é a diferença. Pronto, se a pessoa pode estar convivendo com o vírus, ele pode ter uma carga viral elevada, né? Se não tiver fazendo nenhum tipo de tratamento, principalmente, mas uma vez ele estando fazendo a terapêutica adequada, essa carga viral ela poderá ficar zerada realmente até a ponto de ficar indetectável. Sorologicamente, se você for fazer o teste, vai dar positivo. Porém, a taxa de vírus, ela por vezes pode desaparecer totalmente da percepção ao exame, tá entendendo? Então, nesse momento, é dito que não existe risco de transmissão, inclusive, para outras pessoas. Diante desse contexto, é super importante, né? Quem tem o problema, né? Quem convive com o vírus, tomar diariamente o medicamento, nunca ficar falhando, né? Porque uma vez que o medicamento ele é regularmente administrado, isso vai fazer com que esse vírus não adquira resistência, por exemplo, a outros antivirais, inclusive. Então, as pessoas... existem os casais soro-discordantes, onde um é soro positivo, o outro é soro negativo. Nesse caso aí é importante para aquele que ainda não tem o vírus fazer o uso da PrEP, né? Porque aí ele não vai correr o risco de pegar uma infecção, principalmente, né, por já conviver com uma pessoa que tem a possibilidade de uma transmissão. Se uma vez as falhas imunológicas dele, digamos assim, começarem a aparecer por algum motivo, né? Houver uma queda das defesas, então essa taxa de vírus pode aumentar em algum momento, e essa
variação, né, de titulação de cópias de vírus pode incorrer no risco de transmissão da doença para outras pessoas. Verdade. Olha só, doutor, quero agradecer muito a sua participação. Já são que horas? É 11h40, 11h42. Nós já temos aí mais de 40 minutos de conversa para o senhor ver quando a gente realmente tem um assunto importante, a gente perde o tempo. Porém, o que é que acontece? Próximo mês é dezembro, e aí dezembro já vem com uma corzinha que traz justamente essa temática, não é verdade? Que é dezembro vermelho. E aí é um mês que as pessoas se preocupam muito, né? Igual o câncer de mama, novembro azul, que todos os homens começam a se preocupar com a sua saúde e esquecem ali do ano inteiro, não é verdade? Parece assim, só vai existir camisinha em dezembro. A camisinha, ela nasce em dezembro, aí quando é em janeiro, já começando ali o carnaval, todo mundo esquece. As pessoas vão esquecendo, exatamente. Então, assim, realmente a adesão, né, ao preservativo, a camisinha, sempre foi uma questão de muita dificuldade de implantação, né? De as pessoas realmente aceitarem, de terem como uma forma relativamente segura, né? Porque nada é 100%, Nada é 100%. de segurança, mas, assim, é bom que essa prevenção aconteça durante o ano inteiro, né? Para a pessoa realmente ficar tranquila, livre e também evitar a transmissão de infecções para outras pessoas. Então, minha gente, é o seguinte, vamos nos cuidar, não é verdade? Cuide de você para você cuidar do próximo também. Principalmente para você que tem um relacionamento, e não vamos aqui na realidade, principalmente para você que está dentro de um relacionamento e sabe que gosta de pular aí o muro, a cerca, porque tem gente que não tem como a gente falar assim, olha, porque a gente sabe que isso existe, infelizmente. Aí tem muita gente que vai lá fora, faz o que não deve, pega alguma coisa e traz para dentro de casa. Aí a coitada da mulher, a coitada ali do marido ali, tá ali sem saber o que fazer e acaba pegando uma doença porque alguém achou que podia ir lá fora e voltar, não é verdade? Então, por favor, tomem mais cuidado com a saúde de vocês. Doutor, já vou deixar aqui o meu convite para o senhor, para a gente ter esse papo voltado para dezembro, agora no próximo mês. Tá certo? Eu agradeço antecipadamente e já me coloco à disposição. Qualquer momento, se precisar, estarei por aqui. Muito obrigado. O doutor José Nivon já tirou muitas dúvidas minhas, porque a gente, enquanto jovem, a gente faz muita besteira, na verdade. Não só os jovens, mas os adultos também. Então, fica realmente esse apelo, se cuidem, porque existem coisas aí que são irreversíveis. Então, assim, depois não adianta estar chorando. Enquanto a gente tem a oportunidade de se cuidar, bora se cuidar, porque depois os cuidados vão ser outros, não é verdade? Exato. Olha só, nós vamos dar um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. E olha só, nós já estamos de volta e é o seguinte, minha gente, esse assunto aí, o qual nós estávamos tratando, as ISTs, é um assunto muito importante, principalmente para você responsável aí. Tem um adolescente dentro de casa, eu acho que a gente precisa normalizar, no caso, essa questão de falar sobre, né, esse amor, né, que hoje em dia a gente já sabe que está solto, mas quanto mais a gente tiver essa informação, né, esse cuidado com os nossos jovens, né, é melhor não só para a gente, para poder ter realmente essa noção, como para eles, na verdade, como nós estávamos falando. Enquanto a gente pode se cuidar, vamos nos cuidar justamente porque depois os cuidados são outros. Mas então é o seguinte, já mudando de assunto, vamos então no 3, 2, 1, Luiz, 3, 2, 1. Olha só, minha gente, eu já estou aqui com a Alessandra Farias, muito obrigado por ter aceito o convite. E a Alessandra... É o seguinte, Alessandra, quando nós estávamos ali debatendo a nossa pauta, você consegue ressignificar traumas. É isso. E aí me bateu essa curiosidade, porque eu acho que quando a gente fala de trauma, a gente traz aí toda uma história, toda uma caminhada, né? Existem pessoas que hoje em dia são doentes mesmo, né? Nessa questão é a ansiedade, é a depressão, são vidas atribuladas e aí às vezes nem sabem o porquê, mas é justamente por isso, por conta dos traumas. E aí a gente conseguir tirar o trauma daquele local ruim e transformar ele em algo que vai fazer a gente ter uma nova percepção é algo complicado. Então, assim, se apresente, fale pra gente como é que isso funciona. Eu sou a Alessandra Farias, sou psicóloga, né? Como psicólogos, a gente tenta ajudar o paciente a superar esses traumas, a ressignificar essas histórias, né?
Então, ao longo da minha trajetória, eu vim me especializando, vim me formando, e hoje eu trabalho com a técnica, uma abordagem chamada terapia EMDR, que é uma abordagem que foca justamente esse, a gente chama reprocessamento, mas é esse mesmo sentido da ressignificar as memórias traumáticas, justamente para que o paciente ele consiga lidar de uma forma mais saudável, mais fortalecida diante de situações que aconteceram, traumáticas, situações difíceis, mas que sim, a gente, como profissional de saúde, da saúde mental, a gente vai oferecer um tratamento que realmente seja eficaz, que ele realmente consiga ressignificar essas experiências dolorosas da vida que por algum motivo ele tenha passado. É aquela questão realmente de se fazer forte diante daquela dificuldade que no caso já passou, né? É poder olhar realmente para aquele problema e falar, eu superei, tá tudo certo, é mais ou menos esse o caminho? Excelente você tocar nesse assunto, porque assim, a gente trabalha muito com o conceito da vulnerabilidade, no sentido de que primeiro a gente precisa se permitir ser vulnerável, porque reconhecer nossas fragilidades, para assim buscar os recursos, buscar as forças, né? E entendendo que sempre vão ser mais de um recurso. Pessoas, trabalho, lazer, atividade física, uma rotina organizada que inclua sono, horário de sono, alimentação, enfim, coisas que a gente gosta. Então, a gente sim precisa se reconhecer vulnerável para buscar, né, os recursos, os suportes que a gente precisa para enfrentar algumas dificuldades que a vida vai lançar, né? A vida vai nos apresentar. É para saber em que local você realmente apresenta aquela fraqueza, para saber como você vai defender ela, né? Isso. Porque existem muitas pessoas que às vezes elas se mantêm fortes demais, realmente ficam realmente naquela perspectiva de estar sempre ali, tá tudo certo, tá tudo bem, e aí acaba que algumas coisas vão machucando e a pessoa vai se fazendo de forte, sendo que uma hora a conta chega. E aí, por isso que é tão importante. Eu acho que hoje em dia a psicologia clínica, né, você fazer uma terapia é algo que até está mais conhecido, está sendo mais buscado, mas a gente se reconhecer que tem uma vulnerabilidade, que tem algo que não está legal e que eu posso buscar ajuda, isso é o primeiro passo. E aí, na terapia, a gente vai ajudar o paciente a buscar outros recursos, a buscar outras formas para voltar a se fortalecer, porque sim, a gente busca essa força que você estava falando no início, né? A gente quer essa força de volta. E às vezes os traumas, as experiências difíceis da vida faz com que a gente se enfraqueça, né? E aí a gente tem que resgatar isso e ressignificar essas experiências que a gente precisa. Alessandra, tem um ponto que assim, eu sempre falo com os profissionais que passam por aqui, que também a pessoa precisa querer, né? Porque, assim, existe você como profissional, mas existe também aquela pessoa que ela precisa parar, às vezes, de romantizar aquela situação. Nossa, eu estou sofrendo, mas é por isso e por isso. Para com esse teu sofrimento e começa realmente a querer dar essa volta por cima, porque existe também essa força de vontade da pessoa em procurar ajuda e querer ser ajudado. Passam muitas pessoas por você, assim, que você vê que cara, tu também precisa querer, não adianta só falar coisas bonitas ou ir lá dentro da sua cabeça, mas a pessoa também precisa dar esse primeiro passo. Sim, a gente tem um conceito que a gente chama, são as defesas internas, né? Às vezes é muito difícil para uma pessoa querer ajuda, querer melhorar. E esse querer tem várias nuances aí. Primeiro, a gente identifica nas histórias que a gente escuta, que existe uma história pregressa de que eu aprendi a ser forte, a não buscar ajuda. E isso, às vezes, é um gargalo que a gente vai precisar cuidar com carinho na terapia. Porque é como se a pessoa reconhecer que tem que mudar algo ou pedir ajuda é um sinal de fraqueza, né? Como a gente estava falando agora há pouco. Então, algumas histórias que a pessoa aprendeu, que tem que ser forte, isso vai ter que ser ressignificado primeiro, né? Que ela sim, ela pode reconhecer que precisa mudar, precisa melhorar e precisa de ajuda que sozinha ela não consegue. Menina, sabe um negócio que eu acho assim, de dizer, né? Isso a gente vem aprendendo, né? Eu já escutei bastante. Tá tudo bem e não tá tudo bem. Aí, eu acho isso de uma certa forma errado, porque a pessoa tem um dia ruim. Não, tá tudo bem, não tá tudo bem. Tem um segundo dia ruim. Não, tá tudo bem, não tá tudo bem. E aí, quando a pessoa menos espera, quando a pessoa menos vai ali se tocar, ela já tem 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, uma vida achando nesse negócio de tá tudo bem e não tá tudo bem. Não tá... Assim, até que ponto realmente tá tudo bem e não tá tudo bem?
É porque não pode ser o ponto de chegada, tá tudo bem, não está tudo bem. É o ponto de partida. A gente primeiro acolhe. Tudo bem, eu não tenho que estar bem sempre, né? Sempre. Então eu acolho, eu reconheço que não estou bem, está tudo bem. E a partir disso, isso tem que me dar força para buscar ficar um pouco melhor a cada dia e buscar, e buscar, e buscar. Então, é realmente assim, a gente não pode ver isso como o final, é só o começo, é o ponto de partida. Porque existem essas pessoas, né, como eu falei, que ficam romantizando às vezes, né, sem nem perceber, né, no seu consultório. Assim, hoje em dia, qual é a faixa etária que você mais percebe? Porque é o que eu falei também, existem muitas pessoas que acham que é besteira essa juventude de hoje está tão adoecida, né? Porque hoje em dia a gente já vê jovens por aí falando, não, tô com depressão, tô com ansiedade, traumas, isso e aquilo outro e tudo mais, mas se tem algum problema ele precisa ser tratado, ele precisa ser abraçado com carinho, isso é fato. Mas assim, hoje em dia você percebe que essa ressignificação ela vem acontecendo mais. A gente acha que é mimimi, mas na verdade tem muito desafio. Tem uma bomba hormonal acontecendo, tem as questões sociais, tem questão de estudo. E eu acho que tem sido válido os adolescentes terem acesso à terapia de uma forma mais precoce, né? Mas também a gente vê que às vezes a pessoa está ali lá na faixa dos seus 40, 50 anos, com alguma crise, né, ou profissional ou conjugal, isso também leva a buscar terapia. Então, são diversas faixas etárias por motivos diversos que fazem essa questão buscar. 40 mais, 30 mais, né? É uma galera que tem aquela rotina já, que às vezes não consegue ter tempo de buscar uma terapia, e é por isso que já vem adoecendo cada vez mais, né? Porque não conseguem pedir ajuda de uma forma clara, né? Às vezes consegue ir numa terapia aqui, no próximo mês já não tem mais tempo, na próxima semana não tem mais tempo, e isso também vai prejudicando muito, né? Isso, porque encaixar um autocuidado na sua rotina é um desafio gigante. É um desafio colocar um autocuidado na rotina, mas não é um desafio colocar tanto problema. Né? Às vezes a gente fica nessa assim de realmente acorda, já faz tudo no automático e esquece justamente desse autocuidado. E se você tem esse tempo para poder colocar problema, por que é que você também não pode abrir um espaço? Não quero saber, vai ter sim esse momento que ele é meu. Né? E às vezes esse momento, às vezes é comendo algo que gosta, né? Às vezes realmente é tendo aquele momento de lazer. Ô Luiz, nós temos aí uma matéria que fala sobre gripe, mas é uma gripe que não é de ser humano não, são dos animais. E eu vou aproveitar que nós temos alguns intervalos, não é isso? Temos 2. Eu vou chamar essa matéria e logo depois do intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Roda aí. Vocês sabiam que nossos pets também ficam gripados? Pois é, apesar de muita gente achar fofinhos esses espirros e tosses, é preciso ter cuidado e saber como identificar. Quando é que eu vou notar que meu animal está gripado? Ele vai começar a ter tosses recorrentes quando faz o esforço e principalmente aqui na nossa região que é mais quente, à noite que esfria, quando vai para o ar-condicionado. E é uma tosse persistente. Eu costumo dizer que as pessoas antigamente chamavam tosse de cachorro, aquela tosse bem produtiva, bem forte. Então geralmente é dessa forma. E eles fazem mímica do vômito. Eles tossem tanto que acabam às vezes provocando o vômito. Ao tossir ou espirrar, os pets acabam liberando partículas no ambiente que podem transmitir a doença para outro animal. Então é muito comum de bichinhos que costumam frequentar creches e passeios pegarem a gripe, mas tem como evitar. Evitar frieza, às vezes botam uma roupinha para dormir mais confortável. Pode fazer, eles às vezes fazem uso de nebulização, de bombinhas, como ser humano. Precisa limpar o ambiente, está relacionado à poeira, como é? Sim, tem que limpar o ambiente não relacionado à poeira, mas assim, tá doente, eu preciso limpar porque ele vai espirrar, vai tossir e essas gotículas vão contaminar o ambiente. Então, o animal que está doente, foi diagnosticado com gripe, deve ser separado dos outros animais, não deve ir para pet shop, não deve passear, nem para creches e escolinhas. Para além da tosse ou vômito, é normal que eles também tenham outros sintomas, mesmo que não apresentem nenhuma alteração no comportamento. Por isso, é importante prestar atenção em qualquer sinal. Pode diminuir
e aí já te dá alimentação, de água, ficar mais recolhido. Acontece sim, às vezes tem quadro de febre, se for uma infecção e ela evoluir, pode acontecer. Em casos que se agravam a doença, que não é tão comum, pode haver um aumento de secreção nasal, ficando até parecido com um catarro. Mas aí a gente já vai ter outros problemas relacionados, uma bronquite, uma bronquipneumonia. Mas a gripe em si, ela é chatinha, acontece muita tosse, mas ela não evolui para um quadro mais sério. Só se o animal não for imunodeficiente ou não tiver o cuidado adequado no início dessa gripe. E ninguém merece ver nosso pet sofrer, né? Ficamos tristes juntos, então nada mais justo do que cuidar da saúde dele e levar para vacinar. E claro, para mais curiosidades do mundo dos animais, é só ficar de olho no próximo TM a Pet. E olha só, já de volta, e é o seguinte, nós vamos continuar com esse bate-papo, tá? Com a Alessandra Farias, que está aqui do meu lado, para a gente poder saber como é que a gente consegue ressignificar os nossos traumas, né? Tem muita gente aí que não consegue colocar a vida para frente justamente por coisas que viveram aí no passado, né? Seja relacionamento, seja algo relacionado a trabalho, muitas coisas, né, podem acabar perturbando aqui a nossa cabeça. Mas antes de continuarmos esse bate-papo, vocês viram aí, né, lá no comecinho do programa, a história daquela princesa, né, que é cadeirante e mesmo assim ia aos estádios para poder assistir, né, o jogo aí do Leão. Agora a gente vai ver o que é que o futebol e o meio ambiente tem a ver. O que é que eles têm a ver, Luiz? Tem muita coisa? Será que a grama, que é verdinha, aí tem que tomar cuidado da grama? Será? Não sei. Roda aí. Um bom passe é a sementinha para nascer um gol. Mas a relação do futebol com o meio ambiente não se resume a esta metáfora. Cada criança aqui joga pelo sonho de ser profissional no futuro, mas para ter futuro tem que ter árvore, verde. E é aí que atua a ONG Terra Futebol Clube. Unir paixão pelo esporte com a missão pelo meio ambiente. Essa ONG, Terra Futebol Clube, ela faz um campeonato anual chamado Gol pela Terra. E tem uma série de atividades. Dentre essas atividades, tem a plantação de mudas, aprendizagem para recolhimento de material reciclável, rodas de conversa, você tem sensibilizações com a questão de sustentabilidade, a questão ambiental. Parceria com o projeto Esporte em 3 Tempos, da Secretaria de Esporte. É plantar a semente nessas crianças e nesses adolescentes, porque o futuro é delas. Se a gente não começar a ajudá-las a cuidar desse futuro, esse futuro não existe. Então, mão na massa ou mão na terra, técnica e cuidado para fazer tudo direitinho. Cada pé plantado por várias mãos é um trabalho sério, muito importante, mas que não deixa de ser uma diversão para as crianças. Aprender se divertindo é o método que mais funciona. Vai ser uma partida de futebol, só que vai ter atividade extra. Qual é a atividade extra? Cada equipe, sem saber que vai valer ponto, ela vai ter que plantar, a gente vai propor, vamos lá gente, vamos plantar, vou dar aqui, tá aqui uma quantidade de muda. Então elas vão pegar a muda lá, cada muda, dependendo se ela plantar uma só, vai valer meio ponto. 2, 1 ponto. Se ela atingir as 5, aí ela vai para 5 pontos. Então, se ela fizer 1 gol, 2 gols, 3 gols, vai somar com 5 pontos com a quantidade de pontos que ela estava lá. Então é fazer gol e plantar para poder ganhar. Plantar para ganhar. E o planeta ganha um respiro. E as crianças ganham um futuro melhor. Esse vento aqui que nós estamos recebendo é dessas árvores que estão plantadas ao redor e nós estamos plantando mais e mais para quando tiver muito sol, tá muito vento. E se Deus quiser, quando tiver vento e sol, a gente puder se esconder ali no cantinho, né, para não pegar muito sol. Ou seja, a árvore é para ficar em pé, nada de derrubar. Isso, é para ficar em pé e cuide mais da planta, pare de ficar desmatamento, pare de ficar atacando fogo nas plantas. 11 anos tem o Davi Luiz e olha só a consciência dele. Sim, Davi Luiz é o nome. Davi Luiz? Isso. Tu é zagueiro? Não. E agora? Eu sou ponta esquerda, né? Mas esse nome veio... Muita gente acha, até eu achava que era pelo nome, né, do jogador, na época que eu nasci, era na época da Copa, 2014, Davi estava brilhando naquela época.
Aí meu pai o meu avô, ele tinha vários netos, mas nenhum botou o nome dele. Aí minha mãe pegou e fez essa homenagem, né? Botou Davi Luiz. Davi de nome bíblico e Luiz de meu avô, seu Luiz. Fala bem, joga bem e faz bem plantando novas mudas que um dia darão frutos, farão sombra. E essas crianças vão crescer com a consciência ambiental enraizada na alma. Muito bacana. CFO, no caso, fica ali perto do Castelão, né? Lá perto de casa. Em frente, é verdade. E olha só, já aqui de volta com a Alessandra. Alessandra, nós estávamos vendo aí a consciência dessas crianças, não é verdade? E quando a gente fala também de traumas, a gente também fala dessa parte infantil, né? Porque a gente sabe que muita coisa acontece ali, é justamente por não ter aquele discernimento de saber o que é que está acontecendo, fica em algum canto aqui da cabeça e se torna algo pior durante a vida. É mais ou menos isso, né? A gente entende que a criança é o ser mais vulnerável, né? Neuropsicologicamente falando, o cérebro dela ainda está em desenvolvimento, ela não tem ainda tanta maturidade para lidar com situações difíceis, ela precisa muito do suporte dos cuidadores. Então, se algo muito difícil acontece, ela dificilmente vai conseguir processar aquelas experiências de uma forma adequada, né? Onde ela pode, diante dos desafios que ela passar, ela tirar aprendizados, ela conseguir aprender coisas novas e ressignificar sozinha aquelas experiências. Ela vai precisar sempre do suporte. E aí, eu já conversei com outras pessoas e assim, é interessante entre aspas, né, só a forma de falar, como às vezes os problemas, né, de pessoas adultas, né, vocês como profissionais conseguem ir lá naquela infância para poder tirar dali, olha, foi aqui que aconteceu, algo que a pessoa às vezes não está mais nem dando importância, mas é justamente aquilo que está prejudicando, né? É importantíssimo na abordagem que eu trabalho, né, que eu falei, a terapia EMDR, a gente vai sempre olhar para a queixa, aqueles sintomas, aquele comportamento que o paciente chegou para mudar, para pedir ajuda para transformar aquela situação da vida atual, mas a gente vai olhar um pouco para a história, onde é que a coisa se perdeu, onde é que a coisa começou a se quebrar. E normalmente tem uma causa, né, na infância, por ser essa fase da vida tão vulnerável, ou na adolescência. Me repete aí para mim, como é as suas iniciais? É uma sigla que é em inglês, né? Na tradução é EMDR, de trás para frente, reprocessamento e dessensibilização através dos movimentos oculares. Ainda não diz muito a tradução. Movimentos oculares? Isso. Ou seja, tem algo direto aqui no olhar, é mais ou menos isso? Isso, a gente trabalha com estimulação não invasiva, que é do movimento ocular. Eu peço o paciente para seguir o movimento dos meus dedos, ou a gente também usa alguns aparelhos, onde o paciente vai mover os dedos, vai mover os olhos, né, seguindo meus dedos, e essa estimulação vai ativar algumas regiões do cérebro, vai promover algumas associações, e aquelas experiências que a gente está trabalhando em consultório, com a terapia, vai sendo digerida, vai sendo ressignificada ao longo desses exercícios. Como foi que você chegou a, no caso, conheceu esse protocolo aí novo? Faz mais de 10 anos, né? Mas eu vi uma entrevista, por isso que é tão importante, né? Essa questão da comunicação. Uma entrevista numa TV, uma psicóloga falando como ela reprocessava traumas de abuso sexual. O tema era bem esse, e eu tinha alguns pacientes que tinham passado por essas situações, e eu me via muito impotente para ajudar. E eu disse, rapaz, eu quero trabalhar com isso, eu quero ajudar esses pacientes. É muito interessante como vocês realmente conseguem estudar a pessoa, né? Porque assim, você falou agora o significado, e tem a questão de a ver com os olhos. Então, no olhar você já consegue identificar muitas coisas, né? O olhar diz muito, né? A técnica em si, né, dessa estimulação bilateral, tem outras compreensões. A gente entende que é quase, a gente coloca o paciente acordado, mas no mesma vibração, no mesmo processo do sono REM, que é aquela fase do sono onde a pessoa produz os sonhos. E a gente entende que lá no sono é a hora onde o paciente consegue revisar o que passou no dia, assimilar o que pode ter ficado de aprendizado, deletar, deixar para trás o que não foi útil. Então, a gente produz o mesmo sistema que acontece lá durante o sono REM, com o paciente acordado, trabalhando aquela experiência dolorosa.
Alessandra, você deve se deparar com muitos testemunhos, né? Na verdade, testemunhos esses que você ajuda a construir, né? Porque são coisas que as pessoas às vezes não lembram, não tem mais esse conhecimento, mas eu acho que quando a pessoa cai em si e começa a entender, eu acho que o choro é livre, né? Eu acho que você, como psicóloga, tem esses pacientes, né? Uhum. Tem esses pacientes que realmente chegam ali e além de desabafar, desabam realmente, assim, né? Como pessoa, e aí é onde tudo começa a se encaixar. Isso, é importante, porque às vezes esse paciente que aprendeu a não chorar, porque às vezes assim, eu já chorei tanto que esgotou, eu parei de chorar. E quando ele retoma o processo desse autocuidado na terapia, a gente acessa algumas situações que ali tem aquela potência de curar, de ressignificar, o choro vem. E a gente diz assim, a gente não é uma terapia cartástica, a gente não visa a pessoa se acabar ali de chorar, de voltar a sentir aquelas dores. Mas às vezes acontece como uma forma de liberar, o que realmente não tinha saído na época que era para sair, de liberação de choro, das emoções, né? Algumas emoções ficaram ali presas e que bom que nesse momento da terapia a pessoa consegue liberar. Mas tem gente que tem dificuldade de chorar mesmo, né? Às vezes de chorar na frente de alguém ou então até mesmo sozinha, e às vezes o choro ele é libertador, né? Nem sempre o choro é sinônimo assim de algo ruim, mas também é algo assim, coloca para fora toda essa dor, porque é mais ou menos isso que acontece, né? Às vezes a pessoa aprendeu pequenininha que chorar era sinal de fraqueza, ou às vezes os meninos, né? Não pode chorar porque é menino, e isso vai ser um reaprendizado da pessoa se colocar nesse lugar de poder sim chorar quando se precisa, se sente vontade. Para quem está nos assistindo agora, existe algum passo a passo para a pessoa começar a se reconhecer e saber que precisa de um profissional assim do lado? Porque existem muitas pessoas que acham que não, eu estou lidando bem com essa dor, tá tudo certo. Eu consigo aqui ressignificar, não, fulano de aquele meu relacionamento, tá tudo bem comigo. Mas a gente sabe que lá no fundo nem sempre é assim. A realidade não é muito bem o que a gente diz, né? Tem algum passo a passo para a pessoa começar a se reconhecer? Sim. Eu costumo dizer que se a pessoa se vê em ciclos repetitivos, sempre passa pela mesma situação de decepção, ou de dor, ou de ansiedade, tem algo ali que pode ser cuidado. O que é complicado é que às vezes a pessoa diz, não, mas eu sempre fui assim, eu sempre tive essa ansiedade desde criança, e aí naturaliza, isso torna a pessoa ter mais dificuldade para entender que ela pode sim buscar um benefício na terapia. Mas aí eu digo o contrário, né? Realmente, mesmo que você não naturalizar uma coisa, uma emoção ruim que vem ali com frequência, ou um processo de ansiedade crônica, mesmo que seja crônico, dá para trabalhar em terapia, dá para resgatar essas memórias que geraram essa ansiedade, por exemplo, porque a ansiedade é aquele estado de tensão e alerta que a pessoa aprendeu a não relaxar, aprendeu a estar sempre, né, em sobressalto. E se ela aprendeu isso lá na infância, ela carrega isso a vida toda. E às vezes ela pode achar que nem precisa trabalhar isso, porque na verdade não houve uma mudança da vida dela. Ela sempre teve essa experiência. E aí a gente na terapia consegue acessar quais foram as memórias originais lá da infância, onde ela se viu em alerta, se viu nesse estado de estar se antecipando, ou se viu em perigo real. E a gente consegue reprocessar para ressignificar essa experiência. A pessoa hoje se vê, nossa, hoje eu vejo que eu estou em segurança, eu posso relaxar. E isso é a mudança que a gente alcança num processo. Eu acho que essa mudança, como nós já estávamos tratando, assim como o choro também, é libertador, né? É libertador. Você poder, acho que esse respiro aliviado, assim, né? De você ver que resolvi esse problema que já vem comigo há tanto tempo. E aí é como eu estou falando, assim, muitas pessoas às vezes já, tipo assim, como você disse, normaliza e acha que é capaz. E aí às vezes, hoje em dia, principalmente na era da internet, né, tecnologia, as pessoas esquecem que precisam de um profissional do lado. Não é o chat, não é o Google, não é o amigo, porque o amigo ele pode ajudar muito, mas o amigo ainda assim não vai saber dar aquele conselho certeiro, assim, porque a gente precisa ir em alguns pontos aqui de dentro, sim, que é o profissional que vai saber, né? Eu entendo assim, a gente adoece nas relações e a gente se cura nas relações. E sim, relações de amizade, relação de amor, isso pode ser curador. Mas você ter a oportunidade de ter um profissional de saúde mental, um psicólogo, que você possa ter essa relação terapêutica e, além disso, ele lhe oferecer
técnicas, procedimentos que vai lhe ajudar a transformar muitas percepções da sua vida, isso é uma graça, isso é uma bênção. É verdade. Olha só, temos mais um intervalo, né, Luiz? Então, vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. Já de volta, na verdade, minha gente, é o seguinte, para você que está nos acompanhando aí, vocês estão percebendo que, olha, todo mundo precisa realmente da companhia de um psicólogo, de uma terapia ali do lado. Eu acho que terapia deveria ser algo obrigatório na vida da pessoa, porque até para você que acha que não precisa, você precisa. E olha, antes da gente continuar, né, com o papo com a Alessandra, deixa eu chamar uma matéria para mostrar para vocês. É uma cantora aqui do nosso Ceará e ela está fazendo o maior sucesso nas redes sociais. Roda aí, Luiz. Quando a arte transforma quem somos, é inspirador. Duda Medusa é um desses talentos que não encontramos em qualquer lugar, só no nosso Ceará. Foi através das vivências mesmo, sabe? Meus pais sempre tiveram um gosto musical muito parecido com o meu, né, atualmente. Então, tudo isso me incentivou a gostar da música, a me ouvir cantando, sabe, quando criança, tudo. Então, tudo isso despertou a minha vontade de fazer música. Quantos anos você tinha, hein? Eu comecei com 14, fazendo aula de flauta, mas bem antes disso eu já tinha uma paixão pela música sem limites. Com uma voz que impressiona, sua veia sempre foi artística. Com passagens pelo teatro e pela dança, ela juntou os conhecimentos e traçou uma carreira. Eu acho que a maior dificuldade é essa, é conseguir passar a mensagem, sabe? Às vezes você tem que ouvir a música uma vez, duas, para você entender aquilo que o artista quer passar. E às vezes vai muito além disso, sabe? Questão mesmo de apresentações, a gente tem que ser totalmente expressiva para mostrar pro telespectador, pro espectador, né, aquela mensagem que a gente quer passar. Então, acho que isso é um pouco difícil, mas às vezes a gente sempre consegue. Na maioria das vezes, né, a gente sempre consegue. Recentemente, a artista teve a honra de dividir o palco com Kátia Silene e o momento foi único. Da Pitty a Pablo Vittar, Duda caminha por diversos gêneros musicais. Com uma autenticidade e uma voz que encanta, ela aprendeu logo cedo que a música é a cura para várias feridas. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Elas são coadjuvantes, não melhor figurantes, que nem deviam estar aqui. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Tentando roubar nossa voz, sabe o que resta de nós? Almas passeando por aí. Desafio, algum momento você já pensou em largar, por mais que você ame muito? Sim. Já teve os momentos já de pensar e repensar se era realmente isso que eu queria, né? Mas todas as vezes que eu pensava, botava isso a jogo, eu repensava, né? E via que o amor era grande demais. Não tem como, nem que seja uma pontinha ali, a gente tem que estar fazendo música, tem que estar fazendo arte. É libertador. Só pra gente finalizar, uma mensagem que você daria pra alguém que tá com medo ou que não tem coragem de se aventurar nesse mundo da arte, mas que tem talento assim como você. Pronto, que não desista. Não desista, que seja lá onde for, ter alguém que vai ouvir sua mensagem, que vai entender e que vai virar seu fã, que vai atrás de você, que vai ali estar torcendo pelo seu sucesso, e a gente não deve deixar de acreditar nisso. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, não. Olha só, já de volta, e é o seguinte, continuo com a Alessandra aqui do meu lado, abre aí, Luiz, pra gente, e aí, Ai, amigo, para com isso, para dessa. Com fome aqui, também com esse negócio de lá ele. Mostra aqui, Luiz, pra gente o Instagram, por favor, da Alessandra, porque agora em dezembro tá vindo aí um curso, né? Tá aqui teu Instagram, até um convite para que as pessoas possam te seguir, né? Mais um pouquinho. Vamos procurar aqui. Aqui, ó. Ó, Luiz, esse daqui, do lado do 30 dias. É esse, isso? Isso. Formação em terapia EMDR.
Fala pra gente o que é que vai acontecer. É uma formação que eu sou treinadora da terapia EMDR. E aí esse curso ele é voltado para psicólogos e médicos que trabalham com psicoterapia, para aprender essa abordagem que é tão eficaz. É uma abordagem que é reconhecida pela OMS. A gente trabalha com esse reprocessamento das memórias traumáticas, e nesse curso a gente vai capacitar esses profissionais a trabalharem com o reprocessamento de traumas e ajudar a transformar a vida de tantas pessoas. É muito bacana, né? É legal porque, assim, dentro da psicologia, vocês estudam ali, tem a faculdade, tem todo aquele momento, mas depois disso não acaba nunca. Porque o corpo humano é essa caixinha de surpresa, né, Alessandra? Exatamente. Você está ali realmente com seus pacientes, aí você mesmo ali por si só descobre um ponto novo. Aí descobre uma forma nova de chegar até aquela pessoa. E assim vocês vão caminhando realmente nessa caminhada sem fim. Exato. É como eu te falei, há 11 anos atrás eu vi na televisão falando sobre essa abordagem que eu não conhecia. Eu fiz minha faculdade, já tinha feito vários cursos, mas a terapia EMDR eu ainda não conhecia. E aí eu fui fazer em Recife esse curso na época, para me capacitar, porque eu vi que eu ainda não conseguia ajudar meus pacientes que passaram por traumas mais severos a superar aqueles desafios, né? Então, a gente sempre como profissional de saúde, e lógico, todos os profissionais vão ter que se atualizar, mas a mente humana, o comportamento, é muita mudança acontecendo no mundo e a gente precisa, né, se atualizar e mudar junto. E se não se capacitar, se não atualizar, a gente fica fora do mercado, porque o paciente quer resultado, o paciente quer se transformar. Como você falou, já existe uma resistência natural da pessoa, né, tirar um horário da semana, aceitar que precisa de ajuda. E se ele vai fazer uma terapia e não vê mudança nenhuma, né, ele tende a desistir, até dizer, não serve de nada. E na terapia EMDR é tão incrível os resultados, você vê a cada sessão o paciente evoluindo, mudando. E isso para um profissional que trabalha com esses pacientes é muito satisfatório, é muita realização que a gente tem. Eu imagino para vocês, né, quando realmente aquele paciente chega e fala assim, olha, a gente encerra aqui. Tipo assim, dentro do trabalho, eu acho que para muitas pessoas, quando encerra aquele ciclo, não, mas aí volta. Não, mas para vocês, eu acho que quando uma pessoa chega e fala assim, olha, tá, Alessandra, obrigado, eu te amo, um abraço, assim, mas eu não preciso mais, assim, não preciso mais vir aqui na próxima semana. Te dá um orgulho, assim, de uma satisfação? Como é isso? Isso, a gente trabalha para o paciente não precisar mais da gente. A nossa meta realmente é essa. E aí eu lembrando de uma paciente que ela depois deu um depoimento sobre a evolução dela, e ela disse, Alessandra, quando você chegou na terapia perguntando o que é que você precisa alcançar para eu te dar alta, ela já achou incrível aquilo, porque como se ela visse um profissional, ela não se via de jeito nenhum evoluindo com alguma solução, e vê um profissional que já dá aquela esperança, que sabe que tem um tratamento que vai dar um resultado e ela pode receber alta. Então, isso é incrível, o paciente saber que ele vai entrar na terapia, mas que ele pode, sim, alcançar o resultado dele e depois se dar alta. Que coisa boa, né? Eu acho que essa alta tem tanta gente atrás, né, Alessandra? Assim, para minha surpresa, eu fui fazer o curso de terapia EMDR porque eu queria dar alta para os meus pacientes, né? Mas alguns pacientes são aqueles pacientes que gostam de ter isso como uma rotina, né? Às vezes vai para terapia quinzenalmente, não precisa mais ir toda semana. Então, alguns pacientes, eles até têm isso como um hábito a longo prazo, mas outros não, querem a terapia com um processo de começo, meio e fim, e também isso é super possível. Alessandra, eu quero agradecer imensamente a tua participação. Eu que agradeço. Volte mais vezes, porque eu acho que quando se trata da cabeça do ser humano aí, a gente consegue realmente abordar vários assuntos. Sim. E ajudar também, né? Então, minha gente, é o seguinte, o nosso programa está ao vivo aqui no YouTube, né? Quando terminar, a gente fica gravado. Muito obrigado, logo mais a gente está de volta, viu? Beijo!